Deus, cristianismo e imperialismo. Como entender e interpretar Mike Pompeo, ardoroso evangélico, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ex-diretor da CIA, um ventríloco de Trump? Para ele, é chegada a hora do apocalipse, da volta de Cristo e da batalha final, a do bem contra o mal, liderada pelos Estados Unidos, o maior de todos os povos judaico-cristãos. E Trump seria o salvador do Ocidente. Atenção, William Shakespeare alerta: o diabo pode citar as Escrituras, quando isso lhe convém. Pompeo, importante agente capitalista, falando em nome de Trump, do Império, uma liderança. Invoca Deus e o cristianismo e justifica ações imperialistas enquanto age, sabotando, invadindo países e insinuando terror e guerra mundial. A base secular no que dizem Trump e Pompeo, anunciando-se crentes e escondendo, quanto podem, ameaças e ações e projetos sob a invocação de Deus. Origens da formação dos Estados Unidos. Protestantismo peculiar, fundamentalista, buscando inspiração na Bíblia, sob medida para atribuir ao povo americano um destino manifesto, o de expandir fronteiras, com a missão de guiar a humanidade como se fosse o povo eleito de Deus. Perfeito quadro para tentar justificar as ações imperialistas. As ações do Império do Capital não têm motivações religiosas ou altruístas, apenas criminosas. Necessidade do metabolismo interno do capital e de sua acumulação, sob direção de minoritária oligarquia financeira. Apossarem-se de países fragilizados, não desenvolvidos, auferindo mercados, commodities, lucros. Atualmente, em plena ilegalidade interna e externa, estado de exceção informal, o Império apela, como meio de legitimação, para Deus, Bíblia, Cristo. E contra informação, ignorância popular, desinformação. Recorre a Deus, enquanto age dia a dia no sentido oposto. Hipócritas fingem fé e brandem a Bíblia como falsos profetas. Quanto maior a resistência popular que enfrentam, mais mentem e fingem. Imitam Hitler. Deus, ser supremo que criou o que existe, eterno, todo-poderoso, que tudo conhece e teria poder absoluto, infinito e incomparável. No sentido bíblico, um Deus, falsos que não são o da Bíblia, e os falsos sendo mentiras para desviar a atenção do verdadeiro. Deuteronômio 32, 17 e 18. Deus, amor, característica essencial de sua natureza. Amor. 1 João 4, 8. E o que seria amor? Bondade e paciência. Nunca se vangloriar, orgulhar ou maltratar alguém, nem concordar com a injustiça. 1 Coríntios 13, 4, 8. Não racional e absurdo, antibíblico e de má fé, querer entender o terrorismo e violência do Império como cristãos. Diabo, sim, anjo rebelde, expulso do paraíso, Satanás, espírito do mal, perverso, cruel, mentiroso, caluniador. Aqui a resposta cristã: estariam Satanás e sua turma incorporados a Trump, Pompeu e outros? Mundo sombrio, uma face oculta do império do mal, Satanás, seitas conduzidas por amorais, psique perturbada, práticas criminosas. Quanto João de Deus, hipócrita desde o nome, Flor de Lis, cínica traidora de Cristo, ou Roger, médico e monstro sem misericórdia, haveriam no Brasil? Quantos Trump ou Pompeu ou Bush ou Cheney, genocidas nos Estados Unidos? Caberia nenhum apoio a tudo isso, mas reação por parte dos autênticos cristãos, além dos pastores e líderes não incorporados por Satanás. Atribuir a Deus, Jesus, cristãos, as milhões de mortes e sofrimentos provocados pelos Estados Unidos seria não entender Deus como amor, segundo a Bíblia, mas como doentio psicopata, algo sem sentido. Estar-se-ia a negar a essência do Deus bíblico: amor, perdão, misericórdia.
Vamos cantar uma canção bem bonita de Chico Buarque, Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Obrigado, amigos, e até breve. Alô, galera do Caminho do Jornal, e meu fato em destaque da semana vai para as revoluções coloridas. Pois é, no mundo, na última década tem acontecido um fenômeno já embasado nas redes sociais como o Twitter, Facebook, o Google Maps, o YouTube, que promovem tipos de revolução, de mudança muitas vezes total de governo, promovido através de um crescimento de nacionalismo. Muitas vezes essas revoluções não são reprimidas pelo Estado local e elas recebem forte apoio de militantes pró ou totalmente alinhados aos Estados Unidos. É o caso que aconteceu na Primavera Árabe e também teve início e foi muito importante na Ucrânia e na Síria. É importante entender que a maior parte desse tipo de revolução colorida que vem acontecendo nos últimos 10 anos, nas últimas décadas, além de ser muito próximo ao alinhamento americano, ela está ocorrendo num cordão de contenção na Ásia Central, muito próximo à Rússia, China e Irã. As três principais potências asiáticas e que não estão alinhadas aos Estados Unidos. Portanto, é muito importante, por exemplo, o que está ocorrendo agora em Azerbaijão e Armênia ser entendido de uma forma crítica e percebendo que já faz parte de um jogo geopolítico completamente vinculado ao século XXI, que usa as mídias sociais como parte de uma geopolítica pró-americana. Vale destaque. O meu fato em destaque hoje, me parece natural, é o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E que o ministro Marco Aurélio soltou um traficante famoso que ofereceu 10 milhões de reais a quem o prendeu para que não persistisse na prisão. E que, uma vez solto o traficante, corre agora para fechar a porta arrombada e, em grande maioria, votam por nova prisão, etc, etc. O Supremo está dando mais uma vergonha, um vexame. E, na verdade, nós estamos vendo a deterioração total da República. Vocês já tínhamos visto o Executivo com o mensalão, agora com os filhos do Bolsonaro, petrolão, não sei o que e tal, que não é ficção, pode ter havido exageros, isso, mas houve corrupção. O Legislativo nem se fala, dólares na cueca, corrupção generalizada, etc. E nós agora vemos que o Judiciário também está totalmente minado, o STF. E isso vem de longa data, acho que são 130 anos, mais ou menos, né, da fundação do STF, sempre funcionando de forma canhestra e fazendo jogos, conciliações e jogadas com outros poderes. E agora, essa questão do André do Rep foi um exemplo, porque ninguém quer dizer isso, mas vejam bem, quem ofereceu 10 milhões quando foi preso, e aparentemente não aceitaram isso para ser solto, quanto não ofereceria agora, depois de arriscar a ficar 30 anos na prisão por uma oportunidade dessa? Quanto não ofereceria?
através de advogados ou isso e aquilo. Além de tudo, já vimos que existe uma série de advogados que os filhos, as famílias trabalham juntos, há toda uma promiscuidade aí, uma situação confusa nisso tudo aí, que deve ser apurada corretamente. Então o nosso STF é uma vergonha, há um autoritarismo e impunidade, e mais uma vez isso está provado, e apenas eu vou lembrar um episódio só no STF, para quem quiser investigar, esse aqui que está na Operação Banqueiro, num livro de um grande repórter, Rubens Valente, em que ele narra como o delegado Protógenes, né, que foi coibir uma tentativa de corrupção em que estavam oferecendo dinheiro a delegados federais para dar informações sobre as investigações já iniciadas, como hoje continua ocorrendo, aliás. E qual foi o resultado? Esse delegado e o juiz de Sanctis, né, eles prenderam o banqueiro poderoso e outras figuras poderosas, como Dantas, e como resultado final, o processo todo, a Operação Satyagraha, se não me engano, foi todo anulado pelo Supremo Federal, o delegado foi punido, perdeu o cargo e parece que está exilado na Suíça até hoje, estão querendo fazer uma anistia para ele ou algo semelhante. Meu caso em destaque é essa situação, o abalo que a economia brasileira vem tendo, já começando a disparar custos da sobrevivência, principalmente das camadas médias e baixas da sociedade, porque atua fundamentalmente no aumento dos custos da alimentação. É o arroz, é a carne, é o feijão, é exatamente, são os cereais, esses itens básicos da alimentação do povo brasileiro. Tem de ocultar para defender os interesses do governo. Fingir que não estão acontecendo esses fatos terríveis que estão acontecendo no bolso e no estômago do trabalhador. Isto é terrível, mas é um fato a ser destacado. Precisa ser ultrapassado, não pode ser com demagogia, dizendo que vai dar um dinheirinho, pouquinho aqui e acolá, para angariar votos, esse capitão presidente, nas eleições de 2022. Este é o fato em destaque. Estamos começando a ver a inflação crescente no Brasil. Em 2019, o país ouviu, nos seus noticiários nacionais a discussão sobre o pacote anticrime, apresentado por aquele que era então identificado como o grande combatente do crime e da corrupção no país, o senhor Sérgio Moro. E aí veio a discussão, ora, finalmente vamos ter um combate sério à corrupção, sério ao crime organizado nesse país, porque o doutor Sérgio Moro é reconhecidamente um homem que combate o crime nesse país. Em dezembro é aprovado, entra em vigor e todo mundo agora, em pleno 2020, menos de um ano depois de ser aprovado, se surpreende quando o ministro Celso de Mello põe na rua um criminoso ligado ao PCC, com uma fortuna de quase 20 milhões de reais, e fica assim, ora, como que ele coloca na rua um homem desse? Ele simplesmente cumpriu a lei que consta que foi aprovada pelo Congresso e que fazia parte do pacote anticrime do senhor Moro. Ou seja, o pacote anticrime daquele que era reconhecido como o grande combatente do crime no país, não rompeu com uma lógica perversa, que é o seguinte: nesse país, quem tem dinheiro consegue bancar bons advogados e, portanto,
consegue se livrar da justiça, ou pelo menos postergar a tal ponto. Ora, então deixemos de hipocrisia. Esse pacote anticrime, ele é simplesmente a legitimação da desigualdade de direitos nesse país. Pobre fica na cadeia, rico fica na rua. O Supremo não fez nada de diferente. Ele compete a ele cumprir a legislação. Ele cumpriu. Do aterro do Flamengo, eu já trabalhei aqui, né, trabalhando na linha 107, 455, que algumas linhas aqui da Zona Sul. Eu estou muito encantado como é o ambiente aqui, entendeu? Eu estou próximo aqui do restaurante Assador e, pô, excelente local para trazer a família, fazer um piquenique e, pô, muito aconchegante aqui o local. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Luiz Mário, diretor do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros. A Petrobras, petróleo brasileiro, está sendo liquidada na xepa do Guedes, assim como outras empresas públicas, como a Eletrobras, Casa da Moeda e tantas outras. Além disso, ainda vem a reforma administrativa para liquidar também com os direitos dos servidores públicos municipais, estaduais e federais, e também a nós que somos de empresas públicas ou da fundação, ou indireta ou direta. Estão liquidando o Brasil na xepa do Guedes. Estão tornando tudo que é público em privado. Isso vai afetar você, trabalhador. Vai pagar preço de gasolina mais caro, gás de cozinha mais caro, tecidos mais caros, transporte mais caro, aí consequentemente tudo quanto é mercadoria transportada pelo meio rodoviário será mais caro. Então conclamo a população a ir para a rua protestar contra o fechamento das empresas públicas, em especial a Petrobras, a petróleo brasileiro, que é fruto da luta social, é fruto da luta do povo brasileiro dos décadas de 40 e 50. Muito obrigado a todo o apoio que vocês nos dão nesse período, 67 anos, que fez agora dia 3 de outubro, a Petrobras. Ela é fruto de muito suor, muito sangue de petroleiros brasileiros. Bem, é importante observar que um sistema puramente eletrônico de votação, todas as suas propriedades principais, como o sigilo do voto e a integridade dos resultados, dependem unicamente da qualidade do software, dos mecanismos de segurança nele implementados e na resistência desses mecanismos a uma subversão, a um ataque externo. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que, de repente, trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. Esse tipo de abordagem de fraude interna não pode ser exercitada nos testes de segurança do TSE. Então, os testes de segurança do TSE forçam os pesquisadores, as pessoas que participam, a tentar montar o que a gente chama de fraude externa. Alguém que não tem esse acesso privilegiado ao sistema de votação para programá-lo, para que ele se comporte de maneira desonesta, mas ele tenta descobrir como esses mecanismos foram implementados e tenta contorná-los de alguma forma. E foi dito aqui que esses testes ocorrem em condições particulares. Isso é fato. As condições de trabalho de pesquisadores nos testes do TSE são tipicamente piores do que um fraudador teria na prática. Eu vou listar algumas das restrições. A gente tinha, por exemplo, 4 dias para observar o código-fonte, que tem mais de 10 milhões de linhas de código, algo que é impossível de qualquer humano fazer num prazo tão curto. A gente tinha 4 dias para montar ataques contra o sistema. Eu imagino que um fraudador não precisa obedecer restrições de tempo tão rigorosas. A gente tinha inicialmente apenas um computador para a equipe poder usar, então a gente teve que solicitar mais computadores, o que demanda, no ambiente dos testes, burocracia.
solicitar autorização para entrada de software que era do nosso domínio para poder utilizar dentro dos testes, autorização para instalar aquele software nos computadores fornecidos pelo TSE. No total, a gente preencheu múltiplas instâncias de mais de 8 tipos diferentes de formulários, isso só para funcionar durante os testes. Não é exatamente uma surpresa que o software de votação tem essas vulnerabilidades, no sentido de que todo software é intrinsecamente vulnerável. É exatamente por isso que a gente não deve confiar resultados de eleição incondicionalmente a software de votação, ou a software. Não. É por isso que é importante ter um outro comprovante físico, o registro físico do voto, que permita ao eleitor, que não tem treinamento especializado, auditar se o voto específico dele, as escolhas que ele decidiu inserir no equipamento, são registradas corretamente em uma outra mídia, para que essa outra mídia sirva para auditoria, a recontagem, dependendo dos procedimentos eleitorais. Isso não é a minha opinião pessoal, esse é o entendimento da comunidade técnico-científica internacional, e isso segue exatamente a experiência de todos os outros países que implantaram o voto eletrônico em algum momento. Não há outro país no mundo que utilize ainda sistemas de votação puramente eletrônicos, baseados em máquinas de votar. Todos eles já migraram para sistemas que fornecem maior transparência, usando um registro físico do voto. A gente pode debater aqui por uma semana qual a melhor forma de implementar esse registro, qual a melhor forma de integrá-lo no sistema brasileiro, mas eu não considero a presença de um registro físico que seja negociável. É simplesmente um requisito básico para a transparência. Em épocas de política e eleições cada vez mais polarizadas, que a gente vai ter vitórias cada vez mais apertadas, não pode haver uma dúvida, uma indecisão sobre qual o resultado correto e acurado das nossas eleições. Eleições. Haveria uma enormidade de coisas a discutir sobre as eleições. Diríamos apenas o seguinte: no estado em que vivemos, em que existem setores, classes dominantes, etc., todo o arcabouço jurídico-político é feito para a manutenção do regime do status quo. É a manutenção. Quer dizer, normalmente, não vai mudar o país nem haverá ruptura alguma com vitória, qualquer que seja a vitória dos opositores. Os opositores estão dentro do sistema e não fora. Isso inclui o Lula, o João Manuel, etc., com raríssimas exceções, até de alguns que pensam que estão fora, mas na verdade estão dentro. Então, as eleições são feitas nesse círculo restrito. Além de tudo, no caso brasileiro, nós temos peculiaridades que eu vou anunciar. Mas antes, lembrar o seguinte: em que pese isso, as eleições foram uma grande conquista popular e elas são muito importantes para o povo. É uma fase de discussão de problemas, de politização, de organização, em que se pode avançar um processo de consciência popular e melhor solução e discussão dos problemas que atingem todo o povo. No caso da nossa aqui, com Covid, isso e aquilo, essas limitações na televisão, toda uma série de jogadas com fundo eleitoral, essa situação é quase impossível. Mas no caso brasileiro, ainda temos outras peculiaridades. Uma delas, a nossa eleição, ela está por conta, na verdade, do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, por conta do próprio Estado. E atrás do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. As nossas eleições têm por trás essas duas circunstâncias. Então imaginem vocês o seguinte: qualquer reclamação sobre urnas, defeito de urnas, reclamação como fez o Protógenes, de votos desviados, etc., etc., ela vai bater nas juntas eleitorais, nos juízes eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. Então, elas são reclamações contra a estrutura, a forma de apuração do próprio tribunal e vão ser julgadas pelo próprio tribunal e pela própria justiça. Ou seja, significa que nós temos um juiz que está julgando em causa própria, um caso em que ele mesmo está envolvido. Então, a questão das eleições brasileiras, a par dos outros problemas que eu mencionei aqui, tem esse. Como é que é possível o próprio Estado, o TSE, julgar reclamações contra ele mesmo, contra a própria organização, a própria apuração? A par desse problema, temos o problema das urnas eletrônicas.
Tem técnicos especialistas, nós nesse programa mostramos um, que mostram claramente que não tem segurança nenhuma nessas urnas eletrônicas. Então, a par de toda uma situação, já toda preparada para a vitória dos poderosos, dos que têm dinheiro, dos plutocratas numa plutocracia, a par de toda essa questão, ainda temos uma pior ainda. E qual é essa pior ainda? É que não se pode reclamar, toda reclamação vai bater no tribunal, que vai julgar uma reclamação contra ele mesmo. Então isso é um absurdo, só no Brasil. Sobre história e política, não é? O que nós temos de ver fundamentalmente nessa questão de roubo no processo eleitoral, não é? Alguns dizem, denunciam que houve roubo no, chamavam de mapeamento, não é? Quando a questão era escrita, mapeamento. Se for lá na pré-república brasileira, imagine o início da república, como isso era feito, não é? As mulheres nem votavam, já era um roubo substantivo, não é? As mulheres não votarem era um roubo substantivo. Os analfabetos não votarem é outro roubo substantivo dentro de um país de analfabeto. Imagine um país que tem mais mulheres e tem mais analfabeto, um monte de analfabeto rolando por aí. A pessoa impede as mulheres de expressarem seu voto e impede os analfabetos de se expressarem para exatamente avançar no processo educacional. Então isso daí já é uma coisa complicada. Agora viu o sistema das máquinas, também estão dizendo que está vendo, etc. Não é? Isso é uma coisa intrínseca a um sistema de uma composição política, não é? Mal educada, não é? Usurpadora dos interesses dos outros, um sistema, por si já um sistema capitalista, não é? Que vê exatamente na rapina a essência do seu processo. Essa é a visão que eu tenho em relação a este mapeamento, roubo, o nome que inventem. É o próprio sistema que utiliza os mecanismos de convencimento através dos mecanismos telemáticos e do sistema de informação, já fazendo fake news. Isso tudo é roubo no processo eleitoral, né? O processo político legal no Brasil sempre foi marcado pela exclusão da classe popular, mesmo antes do advento da República, né? Então, o que nós presenciamos foi justamente com a República, por exemplo, você tem a eleição de bico de pena, você tem o clientelismo, curral eleitoral, tal, mas a classe popular em si, ela não se via envolvida nesse processo. Então, só aí já traz um grande problema para o projeto democrático brasileiro. Ou seja, os pobres não participam. Os analfabetos, muito menos. Tá? Os analfabetos só vão ter o direito de participar do processo político legal a partir de 1988. Ou seja, eles eles tinham o direito e a obrigação de participar da construção da riqueza nacional, entretanto, eles eram impedidos de participar do processo político legal. Portanto, isso é um jogo montado pela elite, um jogo com as regras montadas pela elite dirigente, de modo que os seus interesses sejam eles sempre preservados, os seus privilégios de classe sejam eles sempre preservados. Portanto, discutir se se as urnas eletrônicas
elas são confiáveis, se o voto impresso é confiável, isso, no meu ponto de vista, é uma questão secundária, porque o próprio processo político ele está montado de modo a garantir os privilégios dessa elite, os privilégios dessa classe dominante. Eu sou Sandra Santos, colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje eu vou falar com vocês sobre o lado positivo e o lado negativo da utilização digital para a comunicação. O lado positivo é que mantém as pessoas conectadas, ideias são recriadas, as pessoas podem ser atendidas pelos médicos, por psicólogos, todos esses atendimentos online. Isso se ampliou com a pandemia. Esse é o lado positivo, é o lado de pesquisas, é o lado que está todo mundo conectado, né? Podendo se comunicar a todo tempo. Contudo, existe uma pesquisa já mostrando a compulsão e a perda de tempo, porque tem gente que faz mau uso desta comunicação digital. Isso é significativo, e também olhar para o tempo que as crianças estão disponíveis na frente do computador ou na frente dessas plataformas da educação, por conta do hiperfoco. O hiperfoco é um problema visual que já vem sendo pesquisado devido ao tempo exagerado de frente desses meios digitais. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esta canção é um clássico de Tonico Tinoco, Na Casa de Mané Pedro. Na casa de Mané Pedro foi numa festa de São João. Cantei moda de viola, cateretê lá no meu sertão. Toada paraguaiana me mexeu no coração. Eu fiz a velha chorar e as moças sentir paixão. Ao terminar essa festa eu fui embora e deixei alguém. Saí tocando viola pro mundo afora como ninguém. Eu cheguei na estação e ia pegar o trem. Ouvi uma voz me chamando e queria ir também. Menina, volte pra casa, é muito cedo, vai com seus pais. Eu viajo pra muito longe, eu pego o trem, vou pro Paraguai. Não levo você comigo, porque isso não se faz. Adeus, moreninha, adeus, adeus para nunca mais. Adeus, moreninha, adeus, adeus para nunca mais. Um grande abraço e até breve.
Meus amigos, nós temos tentado ir aos poucos aqui, tocando em alguns pontos da política, dando uma noção da nossa situação política atual, Brasil 2020. Estamos fazendo isso aos poucos, através de várias sessões do programa. Hoje, 2020, nós estamos numa situação muitíssimo pior do que em 1964. A situação é muito pior. Se olharem as favelas, os índices de higiene pública, assaltos, tudo, o Brasil só piorou. A piora é enorme, não só desde 1964, como desde mesmo aquela abertura política, 82, 85, a transição democrática. E não nos referimos apenas à política, mas à economia, à política, à corrupção, a situação do povo mesmo, a consciência política do povo, a educação e assim por diante. E é isso também que nos causa uma primeira admiração. Como podem os Estados Unidos, cuja política o Brasil seguiu fielmente e segue fielmente há mais de 70 anos, apesar de algumas rebeldias, segue fielmente há mais de 70 anos, como pode se esperar que justamente um dos principais responsáveis pela nossa situação vai nos salvar ou vai melhorar a situação brasileira? É inacreditável que alguns ainda pensem isso e insistam na mesma política que está afundando o Brasil, que é um alinhamento com o Império Americano. Dito isso, a pergunta é, essa crise das esquerdas, crise dos democratas em geral, essa crise, como se explica, como se coloca tudo isso? Em primeiro lugar, nós já mostramos, e vocês estão vendo aí com a situação do Supremo Tribunal Federal, o STF, que nós estamos, na verdade, num estado de exceção. E eu tenho batido nesse ponto porque tenho consciência de que essa é a situação brasileira. Um estado de exceção informal, mas não é com o conceito de estado de sítio tradicional. É uma espécie de estado de sítio informal em que utiliza-se manobras legais, interpretações jurídicas para manipular as leis no sentido de uma outra fração ou classe naquele momento preponderante, evitando-se assim uma crise maior. Esquerdas, também falei sobre isso, tem sido distorcido o conceito de esquerda. Não se pode considerar a esquerda quem apoia o Império Americano. Basta ver o que eles fizeram, o auge da desigualdade. Esquerda vai no sentido de igualdade, principalmente. E nós utilizamos aqui o conceito básico de Bobbio, no famoso livro dele, Direita e Esquerda. Além disso, quais as razões desse caos nosso? Também já falamos sobre isso. A transição democrática distorcida, as torturas feitas sobre inúmeros brasileiros, as prisões, os direitos políticos suspensos, tudo isso causou um trauma numa geração que hoje estaria no auge. Muitos estão mortos, alguns desaparecidos até hoje, assim por diante. E isso tem um reflexo hoje do que nós passamos. Uma menor consciência popular, com menos pessoas conscientes dos problemas nacionais, interessadas neles, com honestidade, etc. Lembremos que esse a que eu me referi deram a vida pela pátria, pelo que acreditavam, independente de analisarmos se certo ou errado. A autonomia de duas entidades colocadas em xeque. Servidores públicos que deveriam trabalhar em conjunto agora questionam os métodos de investigação uns dos outros. Tudo começou quando a Polícia Federal
fez uma busca por documentos na Agência Brasileira de Inteligência e em outros endereços de agentes que participaram da Operação Satyagraha. Para o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, não ficou provado qualquer abuso do delegado Protógenes Queiroz na condução das investigações. A posição do sindicato é essa: se houver erro, se houver irregularidade na conduta de um policial, que ele seja responsabilizado devidamente. Não estou dizendo que é o caso do nosso colega. Esse general de 4 estrelas, vice-presidente da República, naturalmente comandado pelo capitão Bolsonaro, vem em defesa desse torturador e ícone da tortura dos governos ditatoriais militares instalados em 1964 no Brasil pelo golpe de Estado efetivado. É uma vergonha. As Forças Armadas só limparão essas atitudes de ver gente, brasileiros, morrerem sendo torturados, sendo estuprados e assassinados em quartéis. As Forças Armadas têm de limpar essa história só quando elas fizerem uma autocrítica dessas ações efetivadas nos governos militares ditatoriais. Esse general Mourão ultrapassa os limites quando fala em inglês e português, defendendo esse torturador, ícone dos torturadores, esse coronel Ustra. Isso tem de ser criticado. O coronel Ustra, o general vice-presidente Mourão e o capitão-presidente Bolsonaro, que envergonham as Forças Armadas brasileiras, porque juraram defender com sacrifício da própria vida a pátria, ou seja, o povo, a riqueza, o solo, o subsolo, o aquífero, e vem entregando isso a mãos cheias ao Império Norte-Americano e defendendo torturadores. Segredos revelados. A quem interessa a prisão do cyberativista australiano Julian Assange? O cofundador do Wikileaks estava refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. Mas o atual presidente do Equador, Lenín Moreno, acabou entregando o cyberativista à polícia de Londres. E agora, os Estados Unidos pedem a extradição do cyberativista. A questão é, o que está por trás da prisão de Assange? O Wikileaks nasceu em 2006 para tornar público o cruzamento de informações entre governos e denunciar regimes totalitários que se disfarçam de democracias. Durante 2010 e 2011, o Wikileaks vazou mais de 730 mil documentos diplomáticos e telegramas ultra-secretos do governo dos Estados Unidos com informações sobre o interesse econômico estadunidense ao mandar tropas ao Afeganistão e ao Iraque no início dos anos 2000. Os vazamentos também contestavam as versões oficiais sobre torturas e execuções sumárias de civis cometidas pelo exército americano no Oriente Médio, que matou mais de 100 mil pessoas de 2003 a 2009, 63% delas civis. 2011. Wikileaks vaza quase 800 documentos secretos do Pentágono. Os arquivos denunciavam como o governo dos Estados Unidos se utilizava do centro de detenção de Guantánamo, em Cuba, de forma ilegal, para obter informações de seus presos recorrendo à tortura. 2015. Documentos ultra-secretos revelam que Dilma era vítima de espionagem pela Agência de Segurança Nacional estadunidense, a NSA. Os Estados Unidos se beneficiariam com o golpe de Estado para facilitar a privatização e a venda do pré-sal brasileiro.
Olá, gente do Caminhão do Jornal. E a minha dica vai para a cesta camponesa. A cesta camponesa é uma cesta de alimentos agroecológicos, livre de agrotóxico, que é cultivada por agricultores e que pretende aí eliminar o fator de atravessador. Então ela tenta dar, além de um produto muito melhor e livre de agrotóxico, ser também uma promoção do pequeno agricultor, que muitas vezes é explorado pelas redes de distribuição. A cesta camponesa pode ser facilmente acessada com um site, você procurar isso, ela pertence ao movimento de pequenos agricultores e fornece excelentes alimentos de qualidade, livre de agrotóxico. Muito importante. Valeu, galera! Ah, meu Deus. Amor, eu não faço nem duas. Meu Deus do céu, olha aí. Meu Deus do céu, que saúde. Aê! Amor. Que gracinha! Eu vou levar a senhora pra mim. Parabéns! Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei, na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou, presente desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente e vivo, tranquilamente, todas as horas do fim. Cogito Torquato Neto.